Moçambique registra a pior época da evolução da pandemia do novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo à Moz Informa TV. Os casos do novo coronavírus tendem a crescer em vários países do mundo. Em África, particularmente, os números de casos registraram um aumento significativo nos últimos tempos. Em Moçambique, foi registrado o primeiro caso da doença a 22 de março de 2020 e o número de casos reportados por dia começou a registrar um grande crescimento no mês de abril, variando de 3 a 10 casos diários. Nos finais de abril, o país registrou um recorde em casos diários, tendo registrado 19 casos em apenas 24 horas, elevando o nível de risco de transmissão no território nacional. Dos novos casos testados, 95 revelaram-se negativos para o Covid-19 e 19 revelaram-se positivos para a infecção pelo Covid-19. No mês de maio, por sinal o terceiro mês desde o anúncio do primeiro caso no país, os casos foram aumentando. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, já tinha alertado para a previsão da fase crítica do novo coronavírus no país, para meados de abril ou maio. No mês de maio, em 18 dias consecutivos, o país registrou casos da Covid-19 e neste período foram cerca de 128 novos casos, dos quais 72 são na terceira semana de maio. O país entrou para a pior época de evolução da doença. São atualmente 209 casos cumulativos, chegando a atingir 26 casos em apenas 24 horas e um óbito. Dos novos casos suspeitos, portanto, nas últimas 24 horas, 490 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e 26 casos revelaram-se positivos para a infecção de Covid-19. Na avaliação dos primeiros 15 dias da segunda fase do estado de emergência, o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, declarou que os últimos 15 dias serão decisivos para a situação do país face à pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, Moçambique está a passar da fase de focos de transmissão para a fase de transmissão comunitária, que será uma fase difícil de ultrapassar se os moçambicanos não se prevenirem. Numa situação como a atual de focos de transmissão, ainda se pode fazer um esforço intenso para cortar as cadeias de transmissão comunitária, uma espécie de incêndio intenso a devastar uma floresta. O esforço tem que ser completamente outro, que provavelmente passe a ser salvar vidas, explicou Sérgio Chicumbe, do Instituto Nacional de Saúde. Eduardo Sambugudo, diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, tinha afirmado que ganhar tempo é a prioridade na luta contra a Covid-19 e que a MISAL tensionava atrasar o pico da doença até pelo menos janeiro de 2021, mas parece que o plano da MISAL fracassou devido ao incumprimento de medidas de prevenção e ao estado de emergência por parte de alguns moçambicanos. Os moçambicanos aguardam ainda esta semana pela comunicação do presidente Filipe Nyusi sobre a situação do país nos próximos dias. Agradecemos a sua atenção, se inscreva no nosso canal e siga-nos nas nossas redes sociais.